Essa é a nossa terceira aula sobre análise combinatória. Na aula de número 1 nós estudamos o princípio fundamental da contagem. Vou deixar a descrição no link aí abaixo. E na segunda aula nós estudamos fatorial. Então é importante você revisar essas duas aulas. A aula de princípio fundamental da contagem e a aula de fatorial. Nós vamos estudar agora permutação. Nesta aula estudaremos permutação. Na próxima aula, que é a aula de número 4, vamos estudar arranjos. E na aula de número 5 vamos estudar as combinações, que são os tipos de organizar esses agrupamentos. Então vamos ver primeiro o que é permutação. Para começar a falar sobre permutação, nós vamos começar com um exemplo prático. Quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los, no mesmo número, podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Então é o seguinte, solução. Nós vamos pegar o princípio fundamental da contagem e vamos organizar aqui queremos formar números de 3 algarismos sem repeti-los, usando todos os algarismos aqui encontrados, que é o 1, o 2 e o 3. Então, nós temos aqui as centenas, dezenas e unidades. Então, temos que fazer o primeiro evento, é a escolha de um dos 3 dos números aqui, ó. Para as centenas eu tenho 3 possibilidades, ou vai ser o 1, ou vai ser o 2, ou vai ser o 3. Uma vez escolhida a centena, agora eu vou escolher a dezena. Observe que escolhi o valor da centena, restaram 2 valores para as dezenas e um valor para unidade. Então tenho 3 possibilidades para as centenas, 2 para a dezena e 1 para a unidade. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico esses valores aí, ó. 3 vezes 2, que é 6, 6 vezes 1, 6. Então, existem 6 números de 3 algarismos sem repetição. Ou seja, nós temos aqui, ó, a descrição desses 6 números. Eu posso ter começado com 1, eu posso ter o 1 e o 2 e o 3. Lembrando que começado por 1 eu tenho o 2 e o 3. Então, ó, começado com 1 novamente, agora eu tenho 3 e 2. Eu permutei o 2 com 3. Lembrando que o sistema de numeração decimal ele é posicional. Aqui o 2 vale 20 e aqui o 2 vale 2. Sistema de numeração decimal. Então, começado com 1 eu tenho 2 opções para as centenas. Começado com 2 também eu tenho 2 opções para as centenas. E começado com 3 também tenho 2 opções para as centenas. Então no total são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que nós fizemos aí todas as permutações, ou seja, troca. Permutar é trocar de posição os valores. Lembrando aqui que a ordem é fundamental. Esse detalhe é que nós temos que gravar. Então temos aqui uma situação que representa isso aí, ó. Então, primeiro, o número 123, obviamente, ele é diferente do número 321. Então, a forma de eu organizar esses 3 números vai formar um novo significado. Isso é o que nós chamamos de permutação. No caso das permutações, se eu tenho aqui, por exemplo, vou escolher 2 alunos para ser representantes de turma, Pedro e Maria, então tanto faz eu escolher Pedro e Maria, como escolher Maria e Pedro. Aí, se eu estou querendo agrupar 2 alunos para serem representantes de uma turma. Já se eu indico que o primeiro deles tem que ser representante e o segundo vai ser vice, aí já muda aqui, ó. No nosso primeiro exemplo, Pedro é representante e Maria é a vice. Já no segundo exemplo aqui, ó, Maria é a representante e Pedro é o vice. Então mudou a situação. Então nós estamos estudando essas situações em que a ordem importa. Então vamos à definição de que é uma permutação. Então nós temos aí definição. Dado um conjunto com N elementos distintos, observe que nós estamos estudando permutação simples. Então, é um conjunto com N elementos distintos. Vamos chamar de
permutação simples desses elementos, desses N elementos, cada uma das maneiras de ordená-los. Em outras palavras, é como organizar uma fila. Então, colocar números em fila e organizar quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo. E quando eu faço as permutações, ou seja, permutar é trocar, aí nós temos o que nós chamamos de permutação. Um exemplo seria aqui, nós temos 3 pessoas aqui, 3 pessoas. Então, de quantas formas diferentes eu posso organizá-las aqui? Essa aqui de cara laranja está à esquerda, eu posso trocar esses dois aqui, colocar o amarelo aqui à direita, eu posso trocar novamente, colocar esse de laranja lá na direita e deixar aqui como primeiro o verde. Tem várias maneiras de eu organizar essas 3 pessoas. Cada uma dessas organizações, usando todos os elementos, no caso aqui são 3, nós chamamos de permutação. Está bem clara aí a definição de permutação. Então vamos ver exemplos. No nosso exemplo, nós temos aqui, quantas são as permutações dos algarismos 1, 2, 3, 5, 7 e 8. Então queremos permutar, ou seja, organizar esses 6 números em fila, de tal forma que cada organização vai formar uma permutação. Quando eu mudar de posição qualquer um deles, vai formar a permutação. Bom, mas nós sabemos aqui que nós temos aqui 6 números, está representado aqui por essas 6 lacunas. E sabemos que para a primeira lacuna nós temos 6 opções de escolhas. Escolhido uma das 6 opções aqui, restam 5 para a segunda, 4 para a terceira, 3 para a quarta, 2 para a quinta e 1 para a sexta. E nós sabemos que pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar essas possibilidades. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Também nós estudamos isso aí. Então a permutação, ela nada mais e nada... Para o cálculo da permutação, eu tenho que fazer o seguinte, só é fazer o fatorial do número de 1 até 6. Ou seja, o fatorial do número 6. Temos aí, fatorial de 6, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720. Tá correto? Então, existe 720 permutações com esses 6 algarismos aí. Vamos a mais um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra cenoura? Então, vamos prestar atenção aqui. O que é anagrama? Anagrama é qualquer palavra formada por essas 7 letras da palavra cenoura. Por exemplo, eu tenho aqui, um anagrama de cenoura, ceurano. Um outro seria uranocê. Fazendo ou não sentido, observe que nós mudamos essas letras de posição. Ou seja, formando essa fila de forma diferente, aí nós formamos o que nós chamamos de anagramas. Aí ele pergunta quantos são os anagramas da palavra cenoura. Basta lembrar que só é calcular as permutações dessas 7 letras. Então isso vai ser feito pela formulazinha PN, que é o número de permutações dos 7 elementos. Então vai ser 7 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 fatorial nós já encontramos, que é 720. 6 fatorial. Para que se 7 fatorial, basta multiplicar aqui por 7. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então basta multiplicar esse número aqui, 720 vezes 7. Você vai achar 5.040. Então existe 5.040 anagramas da palavra cenoura. Anagramas é exatamente isso aí. São palavras formadas com essas letras aí. No exemplo C, Aline e Cláudia fazem parte de um grupo de pessoas que devem ocupar 6 cadeiras enfileiradas. Se as duas não podem ocupar simultaneamente as cadeiras das extremidades, de quantos modos podem ser acomodadas essas pessoas? Então, mais um probleminha aí de permutação. Então, nós temos aí a solução. Nós temos aí 6 cadeiras e vamos acomodar essas 6 pessoas
Só que tem um detalhe aqui. Aline e Cláudia, elas não podem ocupar as cadeiras das extremidades, que é esta aqui e esta aqui. E como é que nós vamos resolver esse problema então? Então nós vamos, temos que saber primeiro o total de permutações dessas 6 cadeiras, só é fazer 6 fatorial, isso nós já aprendemos, são 6 cadeiras. Para fazer a permutação só é resolver 6 fatorial. Pn, que é o número de permutações, que é o P6, é igual a 6 fatorial. Só que temos que tirar essa restrição. A restrição é que Aline e Cláudia não podem ocupar essas cadeiras das extremidades. A princípio nós vamos fixar aqui Aline à esquerda e Cláudia à direita. Depois que nós fizermos o cálculo, nós vamos multiplicar isso por 2, porque pode inverter. Ó. Cláudia pode vir para cá e Aline vem para cá. Ele fala que as duas não podem ocupar simultaneamente as cadeiras das extremidades. Tá? Então, primeiro eu vou calcular para essa situação aqui. Para essa situação, então eu vou permutar essas 4 cadeiras do meio. Ó. Então eu vou fazer primeiro esse cálculo aqui, a permutação de 4 elementos. Então, isso vai ser o P4, que é 4 fatorial. Como é que eu faço 4 fatorial? É 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 24. Como? Agora eu posso inverter, ó, trazer agora a linha aqui para a direita e a Cláudia aqui para a esquerda. Aí vai gerar mais 24. Então, no total, são 48 permutações que não podem ser computadorizadas aqui do total. Que ele quer, se as duas não podem estar simultaneamente juntas. Mas qual é o total de permutações? Nós temos 6 cadeiras, então vamos permutar essas 6 pessoas nas 6 cadeiras, que vai ser o 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 720. Então, o que nós vamos fazer? Pegar o resultado 720 e subtrair essas 48 que não pode ocorrer, resultando assim num total de 672 modos de enfileirar essas 6 pessoas nessas 6 cadeiras, de modo que Cláudia e Aline não vão estar nas extremidades. Concluímos assim então a nossa aula de permutação. Lembre-se que para o cálculo de permutação basta calcular o fatorial da quantidade. E outro detalhe, na permutação a ordem dos elementos é fundamental. Não esqueçam disso. Então a próxima aula nós estudaremos arranjos.